Bom dia, hoje terça-feira, 19 de maio, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, o Levi já falando aí com o corte entre 70 e 80 bilhões de reais, superando as estimativas, tanto do Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, e também Aloysio Mercadante, da Casa Civil. Quero ver como é que a Dilma sai dessa, se ele mesmo já confirmou, Joaquim Levy, seu principal ministro, já confirmou um corte entre 70 e 80 bilhões de reais, acima dos outros aliados da presidente Dilma. E ainda, vale se atentar hoje às MPs que serão votadas, a 665 e a 663 também no Senado, e também a indicação do jurista Luiz Edson Fachin para o Superior Tribunal Federal. O mercado, ontem teve uma reunião aqui em São Paulo com o diretor de política monetária do Banco Central, Luiz Alazul, onde ficou, segundo participantes dessa reunião, ficou praticamente claro para eles que o Banco Central, o Copom, elevará a taxa de juros Selic em mais 0,5%, 0,5 pontos percentuais na próxima reunião, em junho, atingindo assim 13,75%. E que para eles talvez não pare por aí e as taxas de juros atinjam 14%. Ele destacou muito, segundo fontes, eles destacaram muito que o Luiz Alazul, ele falou firmemente sobre manter-se vigilante até quando for necessário e ainda altas de juros talvez não sejam suficientes no curto prazo. Então, eles devem elevar mais ainda as taxas de juros para tentar trazer para a meta, não para 4,5%, no ano que vem, mas para casa acima de 5%, entre 5% e 5,5%, a taxa de juros olhando 2016, esquecendo esse ano que a inflação poderia até alcançar um IPCA 9%, se a gente tiver novos reajustes da tarifa de energia e até mesmo reajustes de combustíveis. Saiu o IPC-FIP, inflação abaixo da mediana, saiu 0,83% e a expectativa era de 0,91%. O IGPM registrou na segunda prévia de maio alta de 0,41%, também abaixo da mediana, com expectativas na casa de 0,47%. Lá fora, bolsas em alta, na Europa, as bolsas apresentando alta aí, principalmente pelo Banco Central Europeu indicar que dará liquidez para a compra de bônus no âmbito do programa de relaxamento quantitativo, quantitative easing, ou seja, injetando liquidez novamente nos mercados. Por isso, por lá as bolsas sobem. Nos Estados Unidos também as bolsas apresentam alta, principalmente motivadas por um cenário um pouco melhor, tanto da Europa, a Grécia também falando que pretende resolver os problemas dentro de uma semana, e também saiu agora às 9h30 os dados de construções novas, moradias nos Estados Unidos, que apresentou veio acima das expectativas, o que deve trazer um dólar para cima e também uma melhora em relação à bolsa norte-americana. A agenda é fraca por lá, já saiu o principal dado hoje, que é essa construção de moradias nos Estados Unidos, e ainda tem estoques de petróleo, só que às 5h30 o mercado já fechado por aqui. Petróleo operando em queda, mesmo com todos os problemas aí na cidade, na província de Ramadi, no Iraque, por lá, por conta do Estado Islâmico. Aqui na casa, ontem, os locais terminaram o dia net vendedores em praticamente 5 milhões de reais. Eles compraram Petro 4, Itaú 4, Itaúsa 4, GGBR 4 e Bradesco 4, aproveitando para comprar bancos, principalmente por conta da notícia, da informação de que o Levi, falando em aumento de impostos, ele poderia justamente taxar bancos aí, os bancos sofreram ontem. Na ponta vendedora, Petro 3, Vale 5, Minas 5, Croton 3 e Banco do Brasil. Nas duas pontas, Klabin 11, o GPA 3 e Ambev. Já os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 34 milhões de reais. É isso mesmo, há bastante tempo que a gente não vê os estrangeiros vendendo com fluxo tanto assim de venda. Os destaques, Embraer, Petro 4, destaque de venda na sexta-feira e ontem por investidores estrangeiros, aí desovando Petrobras. Semig 4 e Braskem 5. Desculpa, foi na ponta compradora. Na ponta vendedora, aí foi Petro 3. Vale 5, Petro 3, Loja Renner e Ambev. Nas duas pontas, Itaú e Brasil Foods. A gente foi o maior vendedor em Petro, mas em Petro 3, tanto por locais quanto por estrangeiros. Agora eu vou passar aqui para o Danilo Zanini para ele falar como é que está justamente o dólar aí, o quanto ele pode estar subindo por conta dessas informações de moradia nos Estados Unidos. O índice aqui, o futuro, quanto é que ele abriu oportunidade de investimentos por hoje. Danilo, bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, XP.
Bom, Celso, depois da divulgação da criação de casas aí nos Estados Unidos, o dólar que abriu próxima à estabilidade teve uma movimentação bem positiva, chegou a subir aí na casa de 0,5% a 0,6%, entretanto, voltou aí para o seu ponto de abertura, trabalhando próximo à estabilidade. Então foi um movimento momentâneo, porém a gente tem um viés positivo para o dólar para o dia de hoje, então vamos ficar atentos aí às ações atreladas ao dólar, aí com um exemplo de Suzano e Fibria, e também ao próprio ativo, que podem performar no campo positivo. Já em relação ao índice futuro, o nosso índice abriu com uma valorização de aproximadamente 0,5% a 0,6%, entretanto, perdeu força no início dessa manhã e trabalha próximo à estabilidade na casa de 0,2% de alta ou próximo aí a nenhuma variação percentual. Vale ressaltar que ontem o nosso índice teve uma forte movimentação no campo negativo, o índice futuro teve uma desvalorização de 2,25% e o nosso mercado à vista, o benchmark, o Ibovespa, teve uma desvalorização de 2,07%, fechou cotado a 56.065 contratos. Os estrangeiros tiveram uma atuação bem neutra ontem no índice futuro, eles ficaram net compradores em apenas eles ficaram net vendedores em 201 contratos, seguem com um saldo acumulado de 81.712 contratos. Já em relação ao dólar, o dólar teve uma movimentação neutra ontem, a gente teve uma leve valorização no último pregão de 0,25%, fechou cotado a 3.022,5 pontos. Os estrangeiros tiveram uma atuação um pouco mais intensa, eles ficaram net compradores em 17.518 contratos, com o saldo acumulado agora em 216.120 contratos. Vale ressaltar que os estrangeiros estão na ponta vendedora no acumulado do mês de maio, no dólar futuro e também no índice. No índice eles acumulam aproximadamente vendas de 8.500 contratos e no dólar na casa de 45 mil contratos. Ontem os destaques dos principais papéis que movimentaram o índice Bovespa. No campo positivo, a gente teve aí as ações da SUSB Fibria, principalmente puxada pelo dólar, e no campo negativo, Gol, Vale 5, Vale 3, Cyrela e Pomo 4. Vale destacar que ontem nós encerramos 3 operações que estavam em aberto por swing trade. Nós finalizamos HGTX no lucro e Goal 4 e Pecar no prejuízo. Eram duas compras contra a tendência que não foram a nosso favor. Estamos ainda comprados em TIM, Itaú, vendidos em Ecor, comprados em BB Seguridade, estamos vendidos em Petrobras. Vale ressaltar aí, o Celso vai comentar com maior detalhe para vocês sobre o balanço da Petro e também o nosso viés de pessimismo, nós não temos um viés positivo para a Petrobras. Seguimos comprados em Cielo e CESP Meia. Gostaria de desejar a todos uma excelente terça-feira, bons negócios e até mais. Obrigado, Danilo. Falando de Petrobras, ela anunciou produção, crescimento no anual, mas mês contra mês, um crescimento muito baixo, de 0,8%, e já esperado pelo mercado. Aí no e-mail está completinho, racional, até uma opinião de investimento sobre Petrobras. A gente não recomenda exposição ao ativo. Aproveitar a forte alta aí nos últimos 2 meses para o papel, que saiu, chegou a bater R$ 8,00 esse ano. O papel negociando chegou a bater acima de R$ 14,00. Ontem foi um destaque aí por conta da abertura, subindo 4%, quase 4% o ativo, e fechou em forte queda. A gente acha que mais quedas podem vir, né? A empresa, no conference call, ela não justificou vários pontos ali, impressionante. A gente está acreditando que tem uma falta de transparência e esse é o principal momento para trazer credibilidade para o mercado, né? Ao invés disso, ela deveria primeiro colocar um guidance de EBITDA menor para entregar uma surpresa positiva. É o contrário, ela joga um número lá em cima. Outro ponto, ela pegou a dívida líquida sobre EBITDA e ela pegou o EBITDA que teve não recorrentes nesse primeiro trimestre, 21 bilhões e meio de reais, não é o EBITDA recorrente. O recorrente foi 19.700. Só que ela pegou 21 bi e meio, multiplica por 4. Aí fala, ó, o EBITDA anualizado vai ser 86 bilhões de reais. Quando você vai fazer a conta, né, quer dizer, como é que ela chega nesse EBITDA? Não dá para chegar nesse EBITDA que teve não recorrente. Não vai chegar nem a 80 bilhões de reais no ano. Aí ela pega a dívida líquida e divide por isso. E aí chega a 3,86. Mas não é esse o número. O número, no mínimo, seria 4,3. Então é impressionante isso. Outro ponto, dificilmente ela vai repetir o bom resultado operacional que ela teve no primeiro tri, principalmente no segmento abastecimento, diesel e gasolina, que gerou um lucro de 6.200. Por que desse lucro? Porque de janeiro até meados de fevereiro, a gasolina e diesel chegaram a ter um prêmio de 33% em relação aos preços lá fora. E quanto é que está agora? Zero. O segundo trimestre, desde início de março, está zero. Ou seja, ela não está ganhando dinheiro com gasolina e diesel. Pelo menos não está perdendo.
Ela perdeu dinheiro desde o início de 2010 até final de 2014. Perdeu entre 3,5 bi a 5 bilhões de reais por trimestre. Agora ela não perde. Ah, isso é bom? Em parte. Pelo menos ela não está ganhando dinheiro. Então, se ela teve um lucro de 6.200, né, no primeiro TRI, só com esse segmento, imagine que seja zero agora. Então vai ser muito menor EBITDA, sendo que o petróleo baixo também é ruim para ela. Em que sentido ele é ruim? Ah, mas gasolina é bom. Mas em compensação ela não está ganhando dinheiro agora com gasolina e diesel. Em que sentido o petróleo é ruim? Só para vocês terem uma ideia, a conta exploração e produção, que nada mais é do que a venda de petróleo, ela teve um ganho no primeiro TRI de 2014 de 11 bilhões de reais. Sabe quanto é que foi o primeiro TRI de 2015? 3 bilhões. Ou seja, o que compensou foi o segmento abastecimento, que saiu de um prejuízo de 4.800 para um lucro de 6.800. Ou seja, uma diferença aí de 12 bilhões. Já na ponta exploração e produção, a diferença foi de 7 bilhões a menos. Por isso que teve um resultado melhor. Só que imagina aqui, se o petróleo aí permanecendo no patamar que está, ela vai gerar exploração e produção 4 bi, só que ela não vai ter o lucro do segmento abastecimento disso, então vai cair. Então o EBITDA para esse ano é abaixo de 80 bi, o endividamento ainda segue bastante elevado e ela não fala de onde ela vai tirar isso. Fora que ela destacou, está numa figura ali do fluxo de caixa, na nossa reunião matinal, no nosso relatório da reunião matinal, que ela precisa de 18 bilhões de dólares para virar o ano. Ela tem que vender 3 bilhões de dólares em ativos, 2 bilhões de rolagem de dívida e novas captações, 13 bilhões de dólares. Quer dizer, é complicado pra caramba, né? Mesmo que ela reduza o capex, ela já fez isso, investimentos tem um nível que ela não consegue reduzir mais, e a produção não vai crescer esse ano como se imaginava que possa ajudar. Então, é outro ponto, não vale a pena ter o ativo. Nós aumentamos nossa posição short na nossa carteira recomendada semanal de 15 para 20, a gente reitera, troquem quem tem posição em Petro, acho que vale a pena, já deu o que tinha que dar, trocar o ativo por outros papéis no mercado. Tem diversos outros papéis nas nossas carteiras recomendadas que valem a pena, muito mais interessantes do que ter Petro agora. Ah, mas eu quero ter Petro de qualquer maneira, monte uma Fence. Tá? Isso que a gente recomenda e o relatório está bem completo aí no nosso relatório matinal com a apresentação da teleconferência e opinião de investimento. Tá, sobre a oposição short, quais são os riscos de estar short no ativo? O novo reajuste de preços de combustíveis, se tiver. Mas lembrando, a cada 10% de aumento na gasolina, impacta o IPCA em 0,37. Então, se tiver aumento de gasolina e diesel, você vai ter um IPCA mais caro 0,5%. Imagine essa taxa aí de inflação chegando a 9% esse ano, seria muito elevado. E se tiver um aumento de combustível, a gente não acredita que seja para ela ganhar dinheiro, mas sim só para não ter prejuízo. Então é outro ponto que a gente destaca. Resultados do primeiro trimestre tende a ter sido um recorde para o ano e daqui para frente resultados menores para a companhia. Vai destacar ainda que a Uzi Minas está desligando 2 alto-fornos, né, que nada mais é do que fazem ferro gusa. Um em Cubatão e um em Ipatinga, Minas Gerais, destacando que o momento é muito ruim para o setor, minério aí caindo 3,5%, hoje deve ser provavelmente um dia de Vale se aprofundar quedas novamente e o setor siderúrgico novamente em queda. Né? Retiramos CSN da nossa carteira short só porque ela já havia sofrido 10% em apenas uma semana. Aumentamos nossa exposição short em Gerdau e permanecemos short também em Vale. Não vemos recuperação para esses dois ativos tão cedo. Banco do Brasil anunciou recompra de ações, renovou o seu programa de ações. Acreditamos que o ativo esteja bem precificado hoje, negociando a 0,86 do patrimônio e com ROI de 14,5. O que representa isso? Se a taxa Selic for para 14%, o retorno sobre patrimônio é 14,5%. Ou seja, no mesmo patamar basicamente, tomando o risco de toda interferência governamental. Itaú entrega 24%. Então, mas tem desconto do patrimônio, tá com desconto de 14%. Mas é por conta disso, justamente interferência governamental. Não recomendamos exposição a Banco do Brasil. Nossa recomendação é Itaú e mesmo assim na carteira semanal nós reduzimos nossa exposição de 25% para 20%, porque o ministro do Planejamento, Levi, destacou que poderia aumentar, né, impostos se vários ajustes fiscais não passassem no Congresso. E aí a gente acha que pode aumentar as tarifas ali, né, a parte de impostos, principalmente
para bancos. A gente deu uma reduzida de 25% para 20% no setor, apesar de continuar gostando. Vale monitorar também o Odontoprev, que alguns planos, 17 planos da empresa, foram suspensos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Ela suspendeu, óbvio que é pouco dentro do cenário, mas vale a pena monitorar. Fora isso, Copel e Sanepar, informação do valor de que o Estado do Paraná, o governo, pretende vender participação nas duas companhias. Isso pode pressionar os ativos aí no curto, médio prazo. CCR elevando tarifas, né, na tarifa da BR 163 em Mato Grosso do Sul, apenas 2,67. A gente não recomenda exposição ativa, fiquem fora dela, e da Eco Rodovias também, que falou que pretende comprar uma participação minoritária no Aeroporto Internacional de Brasília. E São Carlos também anunciou a venda de um centro de distribuição de Barueri de 110 milhões de reais. Pode aí fazer preço no ativo até um momento aí de alta para o ativo. Vale destaque, uma grande demanda no aluguel segue em Magazines Luiza, que a gente já vem destacando aqui, Hering também, Vale 3 e Natura. As mais demandadas, Magazine Luiza, OGX e Tecnisa. Eu vou ficando por aqui, a gente volta por volta de 11h35 no UFC. Um excelente início de dia a todos, um grande abraço e até lá.